Nunca houve tanta profecia como hoje, mas nunca houve tão pouco discernimento como agora. Profetizar não é falar muito, profetizar é falar o que Deus disse. Estamos vivendo tempos em que muitos querem profetizar, mas pouco querem aprender como profetizar segundo a palavra de Deus. E os resultados são profecias que geram confusão, profecias que geram medo, profecias que geram frustrações e até escândalos dentro da igreja. E hoje, Deus quer restaurar o ministério profético, a responsabilidade dentro desse grande ministério que é o ministério profético. Graça e paz, sou Nelson Marcolino e eu quero desafiar hoje você a aprender comigo neste vídeo sobre como profetizar. Estou trazendo dicas bíblicas, dicas práticas e espirituais para quem deseja fluir no ministério profético sem desequilíbrio. Se você quer aprender como profetizar com temor a Deus, com amor e fundamento bíblico, fique comigo até o final desse vídeo. Já quero desafiar a sua fé aqui. Escreva no comentário aqui abaixo esta frase profética. Eu profetizo segundo a vontade de Deus e com responsabilidade espiritual. Escreva aqui abaixo, em letras maiúsculas. Eu profetizo segundo a vontade de Deus e com responsabilidade espiritual. Quando você está a fazer esta declaração, você está a alinhar o seu dom profético ao seu caráter. Se este ensino que interessa está a falar o seu coração, um ensino que já começou te edificando, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like ou o seu joinha aqui abaixo desse vídeo, compartilhe essa live com alguém que precisa aprender a profetizar com equilíbrio. Isso nos ajuda a espalhar a palavra de Deus, a verdade que fortalece o corpo de Cristo. Queridos irmãos, em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 13 está escrito: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Jeremias capítulo 23, versículo 21. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei, contudo eles profetizaram. De acordo com esse texto bíblico de Jeremias, nós estamos a ver que é possível haver profetas que profetizam sem serem ordenados por Deus. É possível haver profeta profetizar algo que Deus não falou. Por isso que eu quero te ensinar hoje sobre como profetizar de forma correta. Antes de profetizar, nós precisamos aprender responsabilidade. O profeta ele tem uma responsabilidade no ministério profético. Antes de profetizar, ele precisa conhecer o que Deus fala. Porque se não conhecer o que Deus fala, falará de acordo com o seu conhecimento. E toda palavra profética, ela tem que ser embasada no conhecimento daquilo que é a vontade de Deus para o seu povo. Lembrando que o profeta é o porta-voz de Deus diante do povo e não o porta-voz do povo diante de Deus. Se ele é o porta-voz de Deus diante do povo, logo ele precisa falar aquilo que Deus deseja falar ao povo. Amós capítulo 3, versículo 7 diz a palavra de Deus: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Claro que tudo que Deus quer revelar à terra, tudo que Deus quer fazer à terra, primeiramente Deus revela aos seus servos profetas. Deus não intervém nos assuntos da terra sem que seja por intermédio de um profeta. Porque a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao homem. Se o homem é o administrador da terra, tudo e qualquer coisa que Deus quer realizar na terra passa pelo homem. Por isso é que a Bíblia está a dizer que certamente Deus não fará nada sem que primeiro tenha revelado aos seus santos profetas. Quem anda em intimidade com Deus, ele ouve a voz de Deus. Mas quem não anda em intimidade com Deus, corre o risco de falar por emoção, por pressão ou por vaidade. Todo profeta que não tem intimidade, comunhão com Deus, ele fala com vaidade, ele fala com pressão, ele fala por emoção. Mas quando você tem intimidade com Deus, você fala aquilo que Deus deseja exatamente que se fale. Vamos lá, como profetizar? Antes de você profetizar, o que é que você precisa saber para profetizar? Para profetizar corretamente,
é necessário entender primeiramente que nem toda impressão é revelação, nem todo sentimento é direção de Deus, nem todo dom que você manifesta, ela vem da vontade de Deus. Ou seja, o dom da profecia e o ministério profético, eles precisam andar com maturidade. Não adianta nada você querer profetizar se você não tiver maturidade espiritual. E o porquê da maturidade? Porque muitas das vezes o profeta recebe revelações, recebe coisas, recebe ensinamento e precisa ter discernimento espiritual e maturidade espiritual para saber a hora certa, o momento, o estado do ânimo das pessoas que têm que receber essa profecia. Isso envolve maturidade. O que tem acontecido hoje nas nossas igrejas é profetas imaturos, sem discernimento espiritual, trazendo profecias e revelações que geram confusão no momento dentro da igreja. Quando você, profeta, traz uma revelação, uma profecia que traz briga, contenda e agressões físicas, até mesmo na igreja, você não tem maturidade espiritual, você não discerniu a profecia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 a 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo bem. Olha aí, toda profecia que você recebe tem 3 coisas que você precisa fazer. Você não pode desprezar a profecia, porque certamente Deus está falando com alguém por intermédio desta profecia. Mas isto não significa necessariamente que você tem que sair por aí e entregar a profecia de qualquer forma. De qualquer maneira, primeiro, você precisa pegar essa profecia. Segundo, examinar tudo que você recebeu na profecia e reter o bem. Quer dizer que nem tudo que é revelado numa profecia vem para o bem. Tem coisas que vêm para o mal, então você precisa examinar e reter apenas o bem. Como profetizar? Se você já está a gostar desse vídeo, quero te convidar mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com alguém, porque agora eu vou te ensinar como realmente profetizar. Meus queridos, a profecia é algo espiritual. Ela vem de Deus e não vem da carne humana. Se ela vem de Deus e não vem da carne, você entende que para profetizar existe um processo. Nós falamos aqui num vídeo anterior, que você vai achar aqui agora, sobre como você entender a profecia, como profetizar. Toda a profecia ela passa pelos 5 sentidos espirituais. E esses 5 sentidos espirituais são os 5 sentidos naturais que nós temos. Ou seja, o homem ele possui 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, que é o toque. Assim é no mundo do espírito. Nós fomos criados de forma profética. Nós, os homens, fomos criados de forma profética. Também temos os 5 sentidos espirituais, porque esses 5 sentidos naturais são portais de acesso aos sentidos espirituais que nos conectam com Deus em espírito. Por isso o homem ele é um espírito, tem uma alma e habita dentro de um corpo. Como eu disse anteriormente, o espírito é que se conecta com Deus. A alma ela tem 3 faculdade, ela tem o intelecto, o sentimento e a vontade. Tudo isso são portais que liga o espírito e o corpo. O corpo tem 5 sentidos, como eu já falei, que também são portais que recebem as impressões do mundo físico, conectam a alma, onde está o intelecto, o sentimento e a vontade, e transmite a alma, e conecta ao espírito. Assim nós recebemos impressões do mundo espiritual e do mundo físico. Para você profetizar, você precisa entender primeiro a visão profética. Toda profecia ela se manifesta por intermédio de uma visão. A visão profética não é uma imaginação, é uma revelação espiritual. Quer dizer que para profetizar pode ser por intermédio da visão profética. Deus te revela algo oculto, Deus te mostra algo através de uma visão. Você está num determinado lugar, você está dormindo, está acordado, está sonhando, está no ônibus, está no táxi, no carro, e você recebe uma visão. Esta visão é uma impressão do mundo espiritual sobre o que está acontecendo.
Quando nós lemos o livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, encontramos algo escrito. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão. Primeiro, a profecia é para todo mundo. A profecia não está simplesmente reservada para algumas pessoas. A Bíblia está dizendo, os vossos filhos profetizarão. Numa época em que só os profetas profetizavam, a Bíblia vai prometer que no final dos tempos os filhos profetizariam. E os vossos velhos teriam sonhos, os vossos jovens terão visão. Visões, sonhos são linguagens da profecia. A visão profética revela o que está oculto aos olhos naturais. Traz à tona coisas que estavam escondidas no mundo do espírito. Toda a profecia começa com visão. Se você tem visão, você tem um dom profético ou um ministério profético. Porque há uma diferença entre o dom profético e o ministério profético. O ministério é um ofício. O dom é uma capacitação espiritual. Quem opera no dom profético não profetiza sempre. Profetiza de acordo com a manifestação do dom. Mas quem opera no ofício profético, ele é profeta em todos os momentos, está pronto, preparado para profetizar. Segundo, para além da visão, você profetiza através do cheiro. No mundo do espírito existe algo que é chamado cheiro profético. No profético, Deus também se comunica através do olfato espiritual. Existe o olfato natural, assim no mundo profético existe o olfato espiritual. Segundo os Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16, diz a Bíblia: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. No mundo do espírito existe cheiro. O Espírito Santo revela ambientes espirituais por meio de cheiro. Você pode sentir o cheiro da vida, pode sentir o cheiro da morte, pode sentir o cheiro de algum problema, pode sentir o cheiro da enfermidade. No mundo do espírito, pessoas que atuam com dons espirituais, um ministério profético, elas sentem cheiro. É por isso que existem pessoas que entram num determinado ambiente, elas dão conta através de cheiro. Tem um cheiro errado aqui, tem um cheiro da morte, tem um cheiro de vida, tem um cheiro disso. Então, para profetizar, tem que ter domínio da visão espiritual e do cheiro profético. Assim, existe outra questão que é a audição profética. Deus continua falando hoje como falou nos tempos antigos. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, diz a palavra de Deus: e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uma voz. Deus fala através de voz. Você ouve sons audíveis. O profeta precisa aprender a discernir a voz de Deus em meio a muitos ruídos. No meio de tanta confusão, você consegue ouvir Deus falar. Deus fala através de sons, fala através de ruídos, fala através de pessoas, fala através dos pássaros, fala através das árvores, fala através das plantas, fala através dos ventos. Quando você aprende a exercitar o seu dom ou ministério profético, você consegue ouvir Deus te trazer recado através de som de pássaro. O pássaro cantando e você ouve uma mensagem de Deus. Deus fala através de som. O profeta, ele tem que ter capacidade para discernir. Mesmo em meio aos ruídos, em meio aos problemas, ele precisa aprender a ouvir Deus falar. E tem outro muito importante que você precisa aprender se você quer profetizar: o paladar. No profético existe o paladar. Comer, sentir o prazer. Se você é um homem de Deus que quer profetizar, você precisa aprender sobre o paladar profético. O paladar no profético é a palavra profética. Toda profecia precisa estar fundamentada na palavra de Deus escrita. Por isso a Bíblia diz em Ezequiel 3, 1 a 3, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Deus, ao falar com o profeta Ezequiel,
Primeiro, antes de mandar Ezequiel ir, Deus falou para Ezequiel comer. Come a palavra desse rolo e depois vai à casa de Israel e fala. Profecia sem fundamento bíblico gera confusão. Quantas profecias hoje estão trazendo confusão? Profecias de casamento sem fundamento bíblico. Você vai casar com a fulana, fulano vai casar com a fulana. Isso tem gerado muitas confusões. Pessoas estão a viver o inferno porque casaram baseada na palavra de um falso profeta que profetizou sem fundamento bíblico. Aprenda a discernir e a analisar as profecias. Toda profecia declarada para a tua vida, ela precisa ter fundamento bíblico. E para que um profeta profetize de acordo com a vontade de Deus, o profeta precisa amar a palavra. O profeta precisa comer a palavra. O profeta precisa mastigar a palavra. Lembre-se, profecia sem Bíblia gera confusão. Depois do paladar, que é a meditação, ler a Bíblia, comer, mastigar, analisar, nós também temos uma outra forma que nos leva a profetizar, o tato profético. Toda profecia passa por esses 5 sentidos. Cada ministério profético, cada dom profético atua de forma diferente. Alguns profetas que atuam na visão profética, na audição profética ou no tato. Eu, por exemplo, tenho um ministério profético e o meu ministério profético atua muito com visão, atua muito com audição e atua muito com tato. Amém? Sempre Deus me revela alguma coisa quando eu estou pregando, me dá uma visão. Ontem fui ministrar e foi desse jeito. Mal subi no altar, Deus me deu uma visão sobre alguém que estava sentado. Mas muitas das vezes ela não se manifesta com a visão. Muitas das vezes se manifesta com a audição. Eu ouço algo, Deus falando ao meu coração. Tem alguém aqui com o nome fulano, fulano, fez isso, isso, isso. Aquela mulher que está de blusa por X, chama-se fulana, tem isso, isso. Então, ouço pela audição. Mas a maior parte das vezes o que eu mais gosto é a terceira forma como o meu ministério profético se manifesta através de toque. Ok? E muitas das vezes eu toco em alguém e quando eu toco nessa pessoa, Deus me revela coisas sobre essa pessoa. A função da revelação profética através do tato também se manifesta com um sentimento. Você sente as dores da pessoa. Entra em um determinado lugar e você vai sentir se alguém está doente, você vai sentir a dor dessa pessoa. Marcos capítulo 5, versículo 27, temos uma história interessante sobre o tato profético, o toque profético. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, dentre a multidão e tocou nas suas vestes. Quando essa mulher toca nas vestes do Senhor Jesus, não só ela foi curada, como o Senhor Jesus sentiu, recebeu a revelação profética de todo o problema que essa mulher tinha e ele parou a multidão, já sendo tocado por vários anteriormente, mas aquele toque era um toque profético. Quando Jesus sentiu esse toque profético, ele disse, alguém me tocou. Como alguém me tocou se ele estava sendo tocado por muita gente? Alguém havia tocado Jesus com um toque profético. E isso fez com que Jesus parasse a multidão. Ok? O verdadeiro toque passa por Deus e não pela carne humana. Quando você toca alguém no profético, você vai sentir, os céus se abrem, a revelação desse. Então, meus queridos irmãos, para profetizar, você precisa dominar e entender esses 5 sentidos proféticos. Aprenda a discernir. Qual é a forma como Deus se revela e se manifesta na tua vida? Qual desses 5 sentidos você tem inclinação para percepções de coisas espirituais? Profetizar, meus queridos irmãos, é uma grande responsabilidade espiritual. Não é um espetáculo religioso como temos visto hoje nos nossos ciclos evangélicos. Espetáculos proféticos e não profecias espirituais. Se você deseja fluir no ministério profético, busque intimidade com Deus, meu irmão. Ande na palavra, gaste tempo a meditar na palavra de Deus. Ame as pessoas, porque profecia sem amor, ela não se manifesta. O profeta tem que amar as pessoas para poder entregar a verdadeira profecia. Se você foi abençoado por esse ensinamento, por esse vídeo, escreva aqui no comentário abaixo, eu profetizo com temor e responsabilidade.
mas escreva com letra maiúscula. Eu profetizo com temor e responsabilidade. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal também, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilha este vídeo com pelo menos 10 pessoas. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom, a paz do Senhor.